Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus seja convosco nessa noite, amém? Amém. Louvado seja o Senhor Deus por você que mais uma vez separou esse momento para estar entre nós, e louvo ao Senhor de maneira muito especial por você que veio no dia de hoje, porque hoje eu sei que o sacrifício ele foi um pouquinho maior. Ontem era ainda feriado, hoje nós já retomamos as nossas atividades, mas eu tenho certeza que você veio nesse local, se sacrificou em prol disso, e o Senhor irá recompensá-lo com uma bênção especial. Creio nisso. Sempre que nós fazemos sacrifícios, o Senhor ele nos recompensa mesmo sem merecermos. Irmãos, bom, nós já estamos nos aproximando do término dessa meia semana de oração. Está chegando ao fim. Amanhã, com a permissão de Deus, será o nosso último tema. Hoje e amanhã nós daremos um giro de 180 graus, eu diria, na nossa meia semana de oração. E por que de 180 graus? Porque até aqui nós nos preocupamos apenas em compreender as armadilhas, as artimanhas, os enganos, os engodos do inimigo, cujo propósito é impedir que nós, como igreja, como cristãos, atravessemos os portais da Jerusalém Celestial. Ele tem lutado para impedir com que isso se cumpra em nossas vidas, e nós vimos como ele tem cumprido com esse desígnio até aqui. Muitos de nós que conhecemos as profecias bíblicas, voltamos os nossos olhos para a besta, para a marca da besta e para uma série de simbolismos que estão presentes no livro de Apocalipse, e fazemos muito bem quando atentamos para esses detalhes. Porém, no momento atual, o maior inimigo da igreja ainda, e atentem bem para o que eu estou dizendo, ainda não é a besta e nem a marca da besta. Nós vimos que é a própria cultura que nos cerca em seus elementos que são hostis à fé cristã. E vimos que nós, como igreja, temos um grande desafio ao vivermos nessa cultura, não vivermos uma vida monástica, excludente, uma vida franciscana, uma vida aquém da sociedade. Esse não é o objetivo de Deus para com a igreja. Nós precisamos estar inseridos na sociedade, inseridos na cultura, mas com o objetivo de iluminá-la e de influenciá-la para que ela seja transformada pela palavra de Deus. É um desafio muito grande. A partir de hoje, nós vamos sair um pouco desse universo das armadilhas do inimigo e passaremos a estudar hoje qual é o plano de Deus para reverter essa situação. Nós veremos que Deus ele tem um povo com uma identidade, e amanhã nós veremos que esse povo que tem uma identidade, ele também tem uma missão especial, certo? Então esses serão os nossos temas. Hoje o assunto é Armagedon, a terceira guerra universal, e amanhã o tema será a verdade presente. Nós vamos estudar aqui qual é a mensagem mais importante que todos os crentes deveriam aprender, viver e pregar na época que nós estamos vivendo. E se nós assumirmos essa responsabilidade, nós estaremos contribuindo. Deixa eu fazer uma pergunta: quem quer que Jesus volte logo? Levanta a mão aí, por gentileza. Olha só, a grande maioria. Se você quer que Jesus volte logo, é sua obrigação moral, ética e missiológica aprender, viver e pregar essa mensagem que nós veremos amanhã. Então por isso que você não pode faltar. Será o nosso último tema, e eu mais uma vez apelo a você que traga um convidado. É muito solene o assunto que veremos no nosso encontro amanhã à noite. Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho querido e eterno Deus bendito, que habitas nas alturas dos céus, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos.
Nós agradecemos mais uma vez, porque estamos na Tua presença, já entoamos louvores ao Teu nome, já invocamos a presença do Senhor aqui neste local, e neste momento nós abriremos a Tua palavra, e eu reclamo a promessa que li certa vez, onde dizia que quando a Tua palavra é aberta, e quando a Tua igreja se reúne em Teu nome, os anjos mais poderosos dos céus são enviados para participarem do culto onde a Tua igreja está reunida. E aqui, Senhor, o nosso desejo é que esse local seja repleto, seja cheio, seja congregado, não apenas pela igreja de Juazeiro, mas também pela igreja do reino dos céus. O Senhor Jesus certa vez disse aos discípulos, quando eles voltaram daquela obra na Galileia, contentes porque expulsavam demônios, contentes porque operavam curas, milagres, sinais e maravilhas, o Senhor Jesus disse que eles veriam obras ainda maiores do que aquelas, e que eles deveriam se alegrar, não porque operavam milagres e maravilhas, mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida. E o Senhor Jesus disse que os olhos desses homens, que são os nossos olhos no tempo de hoje, veriam anjos subindo e descendo do reino dos céus até o planeta Terra. E a nossa oração, a minha oração, é para que o Colégio Paulo VI, mais precisamente o ginásio desse colégio nessa noite, seja o estrado dessa escada, o estrado dos pés do Deus Todo-Poderoso, e que o topo dessa escada, que vai até o reino dos céus, que anjos subam e desçam deste local. Senhor Deus, que esses anjos subam com as nossas orações, subam com as nossas necessidades, subam com os nossos anseios e desçam imediatamente, trazendo para as nossas vidas a bênção e o poder do Espírito Santo. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, e mais uma vez eu lhe peço que o Senhor assuma a função que lhe cabe, Pai, como pastor dessa igreja. Que o Senhor pastoreie esse povo nessa noite. Que o Senhor, com a Tua vara e o Teu cajado, nos resgate, nos repreenda, nos console, nos discipline e faça o que tiver de ser feito para que saiamos daqui dessa noite salvos em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha e a nossa oração, com o perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um assunto bastante recorrente nos últimos anos tem sido a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Esse é um tema que, vez tras outra, volta a ser discutido pela mídia, por grandes líderes religiosos e mesmo líderes políticos ao redor do mundo. No site da BBC Brasil, eu não lembro agora exatamente o ano de 2014, a matéria dizia o seguinte: Papa Francisco diz que a terceira guerra já pode ter começado. Uma outra notícia um pouco mais recente, do ano de 2016, para a televisão russa, a terceira guerra mundial já começou. Ainda mais recentemente, vocês vão se recordar que algumas atitudes daquele ditador norte-coreano e as respostas dadas a ele do presidente norte-americano Donald Trump tornaram esse assunto novamente um tema de preocupação, um tema de especulação, que inclusive me faz recordar de palavras que são atribuídas ao famoso cientista e pesquisador Albert Einstein, quando ele supostamente teria dito que no caso de uma terceira guerra mundial, ele não saberia dizer como esta guerra seria travada, mas sim na quarta guerra mundial. Diz ele que a quarta guerra mundial seria disputada com pedaços de paus e pedras, e ele com isso queria dizer
que uma suposta terceira guerra mundial tornaria o nosso mundo, ou faria com que o nosso mundo se tornasse absolutamente nada. E com razão. Bom, mas nessa noite, o nosso tema de preocupação, o nosso assunto de estudo, o nosso objetivo maior não é tratarmos sobre a terceira guerra mundial ou a possibilidade de que uma guerra dessa natureza ocorra, porque existe uma guerra de caráter transcendental, uma guerra de caráter cósmico, uma guerra de dimensões universais que é muito mais séria, muito mais importante e muito mais determinante, eu diria, do que a terceira guerra mundial. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse no livro de Mateus capítulo 10 verso 28 que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no Hades, no inferno, no lago de fogo. E com isso ele queria dizer que nós não devemos temer apenas aquilo que pode nos provocar enfermidades ou problemas físicos, mas sim aquilo que pode nos levar à salvação ou à perdição eterna. E é por essa razão que eu vou dedicar o nosso tema de hoje para estudar sobre a terceira guerra universal. É uma guerra, um conflito cósmico, um conflito que envolve seres celestiais, um conflito que envolve anjos, um conflito que envolve Deus, crianças, adolescentes, adultos, homossexuais, heterossexuais, espíritas, católicos e por aí vai. Envolve todo ser humano que existe em todo o universo criado por Deus. E essa guerra, diferente de uma possível terceira guerra mundial, ela não apenas é capaz de determinar o seu destino físico nesse mundo, mas essa guerra, ela será capaz de introduzir os teus pés na Canaã celestial, ou então no lago de fogo. Agora eu não sei se é coincidência ou não, mas essa terceira, essa guerra universal, ela também está na sua terceira fase. Essa guerra começou há muito tempo atrás, nós não sabemos mensurar há quanto tempo essa guerra teve o seu princípio. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que em algum momento, nos tempos ainda, quando não havia mundo, um ser chamado Lúcifer, a criatura mais bela, mais perfeita, mais sublime de todas as criaturas que Deus havia criado, ela se rebelou contra o governo do Deus Todo-Poderoso. Em algum momento desses dias, onde o céu era pura alegria, onde os anjos se deleitavam em louvar e adorar o nome bendito desse Deus, essa criatura que inclusive dava a nota tônica de todos os louvores do céu, se rebelou contra o seu Pai, o seu Criador. E a Bíblia diz que houve uma guerra literal. Existem duas correntes, algumas que creem que essa guerra era apenas na esfera da intelectualidade ou das ideias, e existe uma outra corrente que acredita que houve uma guerra literal. Eu creio que houve uma guerra literal, onde a Bíblia diz que Miguel e os seus anjos e Satanás e os seus anjos travaram uma batalha no reino dos céus. Não me pergunte como foi isso, eu não sei dizer, mas houve uma guerra nos céus, segundo a Bíblia Sagrada. E essa guerra é o que eu chamo de primeira guerra universal. Mas graças a Deus, o resultado dessa batalha, no primeiro momento onde houve uma luta entre o bem e o mal, graças a Deus que Miguel pela primeira vez obteria a vitória sobre Satanás. E o resultado disso foi que o diabo, junto com os seus anjos, foram expulsos do reino dos céus. Entretanto, a guerra não terminou. Houve apenas uma mudança no palco de batalha. Agora a guerra deixou de ser no reino dos céus e tornou-se agora uma guerra travada no mundo que eu e você estamos vivendo. E os seres humanos tornam-se agentes diretos, participantes dessa grande batalha. Nós sabemos que Adão e Eva perderam o primeiro momento da guerra no Jardim do Éden. Eles perderam a batalha e agora o Senhor desse mundo e agora o príncipe desse mundo se tornou o próprio Satanás. Quando os anjos dos céus se reuniam na presença de Deus para adorá-lo, sabe quem ia representando o planeta Terra?
o próprio diabo era o nosso representante. Mas 4.000 anos se passaram desde a perda, desde o momento em que Adão e Eva perderam a batalha para Satanás, e novamente Miguel desce para o nosso mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo viria mais uma vez para travar uma guerra direta contra Satanás. E a Bíblia diz em João capítulo 12 que o Senhor Jesus Cristo, chegando próximo do clímax desse conflito, olha para os discípulos e diz assim: agora chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Era o segundo momento onde, graças a Deus, Jesus lutaria contra o diabo, e mais uma vez o diabo seria derrotado. Perdeu a batalha, mas a guerra não terminou por ali. Muitas pessoas pensam que a cruz resolveu todas as coisas. Se ela tivesse resolvido todas as coisas, não precisaríamos estar vivendo aqui nesse planeta há 2.000 anos, desde que Jesus já veio para esse mundo, lá em Jerusalém. E aí que nós entramos, a partir desse momento, na terceira e última guerra universal. E onde nós encontramos na Bíblia nomeada essa batalha, ou essa guerra, no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 até o 14. Apocalipse, capítulo 16, versos 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim, com o objetivo, com o propósito de ajuntá-los para o quê? Para a peleja. Algumas versões dizem batalha, sim ou não? Temos alguma versão que diz batalha ou guerra? Ok, temos algumas, eu vi aí algumas cabeças afirmando. Para os ajuntá-los para a peleja, a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós temos no livro de Apocalipse, o último livro escrito pelo povo do Senhor, pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, e ali então ele apresenta o que seria a terceira e última guerra, não mundial, mas universal. E ele diz que o mundo todo estaria envolvido nessa batalha. Agora, curiosamente, no versículo 16, falando dessa guerra, ele vai apresentar um termo que é bem peculiar, mas ao mesmo tempo bastante conhecido, creio eu, da maioria de nós. E ele diz assim no versículo 16, falando dessa guerra: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama o quê? Armagedon. Embora Armagedon seja uma palavra conhecida da maioria, creio eu, é uma palavra bastante distorcida. Distorcida porque, por exemplo, Hollywood tem contribuído para essa distorção. Hollywood tem publicado vários filmes usando terminologia bíblica, usando palavras bíblicas. Nós tivemos aí recentemente, por exemplo, X-Men, Apocalipse, Resident Evil, Apocalipse, e tivemos alguns anos atrás um filme que foi estrelado, inclusive, eu acho que foi por Bruce Willis, se eu não me engano, chamado Armagedon. Alguém aqui assistiu aquele filme? Ok? Entretanto, a história do filme não tinha absolutamente nada a ver com o Armagedon bíblico. Contava a história de um asteroide que estava entrando em rota de colisão com o planeta Terra, e aí o Bruce Willis, que era o ator principal do filme, salva o mundo do choque desse asteroide. Mas não tem nada a ver com o Armagedon. O Armagedon, a Bíblia diz em primeiro lugar que é o nome do quê? É o nome de uma luta, Armagedon? Não, ele não é o nome de uma luta, é o nome de um lugar. Armagedon é o nome de um lugar. E a pergunta que eu faço é a seguinte: mas será que esse lugar é simbólico, ou será que esse lugar onde essa batalha será travada é literal? O que você acha? Simbólico ou literal? É simbólico. E sabe por que razão é simbólico? Porque se voltamos aqui ao versículo 13, ele nos apresenta alguns personagens dessa batalha, e fala, por exemplo, do dragão e da besta. Será que nessa guerra apareceria um dragão de verdade, cuspindo fogo de verdade, ou uma besta de verdade? É óbvio que não. São simbolismos. Se o dragão é simbólico,
se a besta é simbólica, se as rãs que aparecem ali também são simbólicas, portanto, a conclusão que chegamos é que o lugar chamado Armagedon também é simbólico. A fim de descobrirmos o que é o Armagedon, ou que lugar é esse, que vai nos ajudar a entender o simbolismo, nós não poderíamos fazer aquilo que fazemos, por exemplo, quando damos um estudo bíblico como adventistas do sétimo dia. Quando você dá um estudo bíblico do sábado, ou da morte, ou de outros assuntos ainda, você parte daquela premissa bíblica de que para ensinar a pessoa a guardar o sábado e de que o sábado é o dia de Deus, você vai estudar ensinando um pouco aqui e um pouco ali. Mas para o Armagedon isso não dá certo. Porque se você busca a palavra Armagedon desde o Gênesis até o livro de Judas, você não vai encontrá-la em nenhuma outra oportunidade. A única vez que Armagedon aparece é em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Portanto, como saber o que é o Armagedon? A dica está no texto. Para que eu descubra o que é o Armagedon, eu não posso buscar o sentido dessa palavra em português. Eu não posso buscar o sentido dessa palavra nem no idioma que o próprio João escreveu o livro de Apocalipse, que foi em grego. Para entender o que é o Armagedon, o Espírito Santo colocou no coração de João a forma como deveríamos compreender, e ele disse que a guerra aconteceria no lugar que em que idioma se chama Armagedon? Em hebraico. E é esse idioma que devemos recorrer. Armagedon é uma palavra composta por duas palavras originais. É a palavra Har, H-A-R, que significa literalmente monte, e a palavra Magedon, de onde transliteramos como Magedon ali no caso, a palavra Magedon, que seria uma referência a uma região de Israel que em realidade é um vale chamado Megido. Inclusive tem um filme evangélico bastante antigo também, cujo título do filme era Megido, ou Megido, como alguns chamam. Alguém já assistiu esse filme? Ninguém aqui. Eu já assisti há algum tempo atrás. Ele dava a interpretação evangélica da profecia, mas ele usava esse termo, Megido ou Megido, que, como eu disse, é um vale. E esse não é um vale qualquer, é um vale famoso, porque nesse local aconteceram várias batalhas importantes do povo de Deus no Antigo Testamento. Eu cito duas delas aqui para vocês. Uma talvez um pouco menos conhecida, a batalha de Débora e Baraque contra os reis de Canaã, aconteceu no Vale de Megido. A outra batalha, essa bastante conhecida talvez da maioria, é a batalha de Gideão e dos 300. Lembram dessa guerra? Onde Gideão tem 2.000, apenas 300 eram servos dele. E o que ele fez? Tirou todos os outros e deixou apenas 300. E com esses 300 o Senhor venceu a guerra. Aconteceu no Vale de Megido. Mas nós temos um problema. Megido, portanto, ou Armagedon, ou Harmagedon, significa monte de Megido. Mas Megido não é um monte, é um vale. O que devemos fazer? Buscar um monte de importância que está presente no Vale de Megido. E aí nós vamos compreender que lugar é esse, e estudando esse lugar, nós vamos compreender a guerra que estamos vivendo nesse momento da história da igreja, da história do cristianismo. Sabe qual é o monte que está presente no Vale de Megido? Olha aqui para frente e vejamos esse mapa. Esse é o mapa de Israel, o mapa da antiga Palestina. E aqui você tem, por exemplo, Megido, o Vale de Megido. E se você vai um pouquinho mais ao norte desse mapa, se aproximando do mar Mediterrâneo, um único monte que aparece ali, vocês conseguem ler o nome do monte? Conseguem? Monte, como que é o nome? Monte Carmelo. O Monte Carmelo. Portanto, quando o Senhor inspira João dizendo que a terceira guerra universal
universal, seria uma guerra em um lugar chamado Armagedon. Sabe o que ele estava dizendo? A guerra do meu povo nos últimos dias contra o dragão, a besta, o falso profeta e os reis do mundo inteiro. É uma guerra semelhante àquela que foi travada no Monte Carmelo. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Estude o Monte Carmelo e vocês compreenderão qual deve ser o seu comportamento para vencer essa batalha. Vamos ao Monte Carmelo. No livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos tirar dali algumas características dessa guerra que aconteceu no monte. E a primeira delas está no capítulo 18, verso 19, onde o texto diz assim: Elias falando para Acabe: agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Olha só que interessante, nós temos um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que chega para um rei apóstata, ímpio, desviado dos caminhos de Deus, que adorava no altar de Baal. Esse homem humilde chega para esse rei como se ele fosse o Senhor e o rei fosse o vassalo, e diz assim: manda todo o Israel para o Monte Carmelo. Esse texto dá uma primeira lição. Quantas pessoas, segundo esse texto, estavam envolvidas no conflito? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Havia alguma de fora, segundo o texto? Não, o texto diz: manda juntar a mim que parte de Israel? Todo o Israel no Monte Carmelo. E, inclusive, entre todos aqueles que estavam na batalha, haviam 850 falsos profetas, assim como estão presentes no nosso mundo hoje. Eu já voltarei a isso. A primeira característica, portanto, do Monte Carmelo: todo o povo estava envolvido na batalha, nenhuma alma foi deixada de fora. Segunda característica, versículos 17 e 18, do mesmo capítulo 18, do livro de 1 Reis. Vejamos aqui agora, e esse é o texto, um dos mais importantes, porque você vai compreender qual foi o motivo da guerra no Monte Carmelo. Vendo, disse-lhe Acabe, falando para Elias: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o que, irmãos? Eu não ouvi, eu preciso que você repita isso bem alto. Porque deixastes os mandamentos e seguistes os Baalins. Olha só que texto revelador. O texto mostra que o motivo do conflito no Monte Carmelo é porque havia um número grande de pessoas, de falsos profetas e de falsos adoradores, que tinham rejeitado a lei de quem? De Deus. Mas por outro lado havia um remanescente, havia um homem de Deus, havia alguém fiel a Deus, que queria ensinar e obedecer o santo mandamento. Esse era o motivo da guerra, era o âmago do grande conflito ali. E no versículo 21 o texto ainda termina dizendo: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre quantos pensamentos? 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Quando eu vejo essa característica do Monte Carmelo, eu sou quase que imediatamente transportado para a nossa geração. Porque o texto não diz que o povo que era falso, não diz que os falsos profetas que estavam ali, o texto não diz que eles haviam rejeitado de maneira rebelde a Deus. O texto diz que eles cocheavam entre quantos pensamentos? 2 pensamentos. Ou seja, para aqueles que participaram, que estão participando aqui da nossa programação já desde o princípio, qual é a grande característica da pós-modernidade que ela poderia se aplicar ali a um povo que cocheia entre 2 pensamentos? Qual é a característica da pós-modernidade? Relativismo. Então aqui nós temos no Monte Carmelo um comportamento de uma igreja relativista, uma igreja que não vivia os absolutos de Deus, uma igreja que tinha um pé no mundo e um pé dentro do templo, uma igreja que queria agradar a Baal, agradar o seu coração carnal, agradar o próprio Satanás e ao mesmo tempo agradar a Deus.
E Elias chega para esse povo e diz: acabou, já chega dessa falsa adoração, tem um povo aqui que quer adorar o Deus verdadeiro, escolham a quem vocês desejam adorar. Mas o relativismo é cômodo, né? Lembra de Laodiceia? Qual é o problema de Laodiceia? Como mencionei também, o relativismo. A Laodiceia não é fria e nem quente, é uma igreja morna. Eu não vou contar aqui a história do sapo, acho que a maioria já sabe. Se você quer matar um sapo, como que você faz? Se você põe ele dentro de uma água quente, ele vai pular fora, então você vai aquecendo a água de pouquinho em pouquinho, e ele vai morrendo ali sem perceber. É por isso que a mornidão, que o relativismo e que cochear entre dois pensamentos é algo perigoso. Então a batalha do Monte Carmelo era uma guerra de adoração. Escreva isso no seu coração nessa noite. Tem pessoas que pensam que o grande conflito entre o bem e o mal na época que vivemos é uma guerra entre cristãos e ateus. Presta atenção aqui agora. Tem pessoas que acreditam que a batalha entre o bem e o mal hoje é uma batalha entre crentes e ateus. Eu costumo dizer que isso é só uma diversão de Satanás, é só um passatempo para ele, porque nem o próprio Satanás acredita que Deus não existe. A Bíblia diz no livro de Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem na presença desse Deus. Então o ateísmo é só uma diversão para ele. O grande conflito de verdade é uma batalha entre adoradores e adoradores, mas entre verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Essa é a batalha entre o bem e o mal. É a batalha que ocorria aqui no Monte Carmelo, e que nós vemos ser o âmago dessa guerra, uma batalha entre verdadeiros adoradores e falsos adoradores, uma batalha entre alguém que pregava que o sábado é o santo mandamento de Deus, que a adoração de imagens, por exemplo, é condenada pela palavra do Senhor, como diz Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 7. Elias defendia a lei de Deus, mas os adoradores de Baal adoravam a um Deus cultuando através de imagem, adoravam ao sol ao invés de adorar o Deus do sábado. E Elias, como um homem fiel a Deus, ele chega e diz que o mandamento de Deus deveria ser obedecido. A terceira característica da batalha no Monte Carmelo, você vai me ajudar com ela? Quantos grupos de inimigo o profeta Elias enfrentou ali? Eu me refiro a grupos de inimigo. E o primeiro era o rei. Como se chamava o rei da época de Elias, lembra? Acabe, era o rei Acabe. Eu costumo dizer que o rei Acabe tinha uma esposa feminista, aquela feminista radical que não gosta dessa ideia do marido ser o cabeça do lar, e aí a esposa dele batia o pé e o marido tinha que fazer o que ela mandava. Como era o nome da esposa? Jezabel. Mas Jezabel, para enganar o povo de Deus, para promover a falsa adoração, para fazer com que o povo de Deus abandonasse os mandamentos, ela não agia diretamente. Ela usava um outro grupo de pessoas. Vocês se lembram quais eram os instrumentos que Jezabel usava para enganar o povo com a falsa religião? Lembra? Eram os falsos profetas de Baal e de Azera, 850. Então os inimigos do profeta Elias, os grupos de inimigos do profeta Elias eram três. Era o chefe civil, a líder religiosa e os falsos profetas. A última característica do Monte Carmelo mostra agora como o Senhor resolveria todo esse problema. E era um problema grande, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente levantou o profeta mais poderoso da Bíblia Sagrada. O profeta mais poderoso. Elias é tão importante na história do judaísmo, por exemplo, que eu não sei se nas sinagogas eles ainda seguem essa tradição, mas nas sinagogas antigas havia uma cadeira de Moisés e uma cadeira de Elias, e todas as vezes que o judeu fosse ler um livro da Torá, do Pentateuco, eles liam assentados na cadeira de Moisés. E todas as vezes que fossem ler um livro profético, eles se assentavam na cadeira de Elias, porque Elias era o profeta mais importante da história do judaísmo. Sabe o que Elias fez?
é um dos textos que mais mexem com o meu coração na Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. No meio daquele paganismo, no meio daquela idolatria, no meio daquela apostasia, no meio daquele sincretismo religioso, daquele relativismo, Elias, no versículo 30, a Bíblia diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Louvado seja Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus não precisa de muitos, Deus não precisa de multidões, Deus não precisa de homens fortes, de homens sábios, de homens ricos. Deus precisa de homens que se consagrem nas mãos dele, e ele usa esses homens de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. E ali estava um homem apenas, diante da presença de uma multidão de falsos adoradores e de apóstatas, e ele restaura o altar do Senhor. Deixa eu contar a história, porque eu acho que quando a gente visualiza isso, a coisa ganha ainda mais beleza. O Monte Carmelo era um monte onde o povo de Deus tinha o costume de adorar ali também. E o altar do povo de Deus era um altar desenvolvido por pedras toscas. Pedra tosca são aquelas pedras grandes sem serem lapidadas, toda deformada. E eles deveriam pegar 12 pedras e prepararem o altar onde ofereciam os sacrifícios. Mas no momento que o profeta Elias sobe no Monte Carmelo, o altar de 12 pedras, o altar do povo de Deus, que era uma marca do povo de Deus, inclusive deixa eu dar mais uma informação para você. De todos os povos que existiam na antiguidade, o único altar levantado para adoração de pedras toscas era o altar do povo de Deus. Todos os outros altares dedicados a Dagon, a Moloque, a Mamon, a Baal, a Astarote, a Astarte, a Azera e a todos os deuses, falsos deuses ali de Canaã, todos esses altares eram feitos de pedras trabalhadas, como se fossem tijolos nos nossos dias. Eu vi certa vez o Dr. Rodrigo Silva, é um arqueólogo cristão aqui no Brasil, extremamente respeitado, adventista do sétimo dia, inclusive, dizendo que quando eles escavam lá naquela região de Israel, é muito fácil descobrir por onde havia passado o povo de Deus. Quando eles encontram nas escavações altares de pedras toscas, é seguro de que ali havia uma comunidade judaica, uma comunidade israelita. Então Elias sobe no monte, e as pedras estão ali todas jogadas, todas bagunçadas, mas Elias, depois de um tempo, ele esperou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, e os falsos profetas de Baal gritando, se dilacerando, se jogando no chão, num culto extremamente esquizofrênico, um culto bastante estranho, esquisito para o povo de Deus, e Elias fica observando tudo aquilo. Às 3 horas da tarde, Elias, com um gesto, ordena que aquele culto seja interrompido. E ele começa a organizar as pedras, as 12 pedras, e além disso, sabe o que ele faz? Ele manda encher 3 cântaros de água, cântaros grandes. Ele pega aqueles cântaros e atira naquele altar, um cântaro, outro cântaro e o terceiro cântaro, e o altar ficou todo cheio de água. Então Elias põe um novilho sobre o altar, e ele faz uma oração objetiva, simples e direta, dizendo: ó Deus de Israel, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus que reina sobre esse lugar. No momento que Elias termina a oração, fogo desceu do céu, lambe aquele altar, o altar é seco, o sacrifício é consumido, e todo o povo que estava presente ali no Monte Carmelo começa a dizer: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Elias venceu a guerra, ou melhor, Deus venceu a guerra através de Elias. Sabe, queridos, o nosso foco é o Armagedon, e tudo isso que eu comentei para vocês tem a ver com Armagedon. Todas as características que acabamos de ver, elas se aplicam ao Armagedon, todas elas, sem exceção. A primeira delas, por exemplo, dizia que todo o povo estava reunido no Monte Carmelo, e aqui está. A Bíblia diz que o dragão, a besta e o falso profeta se dirige aos reis de que parte do mundo? Do mundo inteiro. Nenhuma parte do globo será deixada de fora dessa batalha. Muçulmanos, budistas, shintoístas e por aí vai, todos estarão envolvidos nessa guerra, segundo a palavra de Deus. E como eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que isso vai se cumprir literalmente.
Todo mundo. Mas ainda nós vimos uma segunda característica, e a segunda característica dizia qual era a razão da guerra. Você se lembra? Por que houve uma guerra ali no Monte Carmelo? Qual era o motivo da guerra? Adoração, os 10 mandamentos, a lei de Deus. E será que isso é uma realidade no tempo que vivemos? Com certeza. Eu acredito que a maioria daqui já tem ouvido alguns dizendo que a lei foi abolida, que nós não precisamos mais da lei de Deus, que o sábado não precisa ser guardado, que foi mudado para o domingo, que agora não tem problema adorar a Deus através de imagens. Será que a Bíblia ensina isso? Não, a Bíblia não ensina isso. A palavra do Senhor é bem clara, dizendo que esse Deus não muda. Deus poderia ter escrito a sua lei num papel, poderia ter escrito a sua lei na areia, poderia ter escrito a sua lei na terra, mas a Bíblia diz que Ele escreveu a sua lei na pedra, que é para mostrar que aquilo que Ele escreveu lá atrás duraria por toda a eternidade. A lei de Deus é imutável. E a Bíblia cita que a batalha do Monte Carmelo deu reflexo nos últimos dias. Um povo querendo pisar, espezinhar a lei de Deus, e além disso, para ensinar as pessoas a pisar a lei de Deus, Jezabel usava quem mesmo? Os falsos profetas. E será que nós precisamos de um exercício muito profundo aqui para chegar à conclusão de que o cristianismo hoje aqui no Brasil está cheio de falsos profetas? Não, nós não precisamos de muita dificuldade nisso. Talvez nós nunca tenhamos vivido em uma época da história do cristianismo como a época em que vivemos, onde falsos profetas, usando o nome de Deus, estão enchendo as suas igrejas, ensinando heresias, mas heresias no sentido mais profundo da palavra, aberrações. Eu acho que se aplicaria melhor aqui. A terceira característica do Monte Carmelo nos diz que o profeta Elias enfrentaria 3 grupos de inimigo. E quando vamos ao Armagedon, quantos grupos de inimigo temos aqui? O primeiro deles, a Bíblia diz: então vi sair da boca de quem? E da boca do falso profeta. 3 grupos de inimigos. Você sabia que Jezabel aparece nomeada no livro de Apocalipse? Sabia disso? Aparece o nome dela no livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 2, versos 19 ao 20, mostrando que Jezabel, assim como foi inimiga do povo de Deus lá no Antigo Testamento, ela é inimiga do povo de Deus nos últimos dias também. E você sabe, para quem estuda as profecias, que mulher em profecia é símbolo do quê? Igreja. Portanto, Jezabel é o símbolo de uma igreja, ou não de uma, mas de um sistema religioso falso que está enganando milhares ou até mesmo milhões de pessoas. Mas se Jezabel é uma igreja que ensina a falsa adoração, Deus agora, nesse tempo final, como em todas as épocas, onde o diabo pensava que ele havia derrotado o povo de Deus, onde o inimigo pensava que ele havia neutralizado o povo de Deus, Deus sempre teve o seu fiel povo remanescente. E assim sendo, se Jezabel é uma falsa adoração, é uma falsa igreja, é um falso sistema religioso, Deus levantará o profeta Elias no tempo final, e o profeta Elias também é símbolo de um sistema religioso, mas agora um sistema religioso verdadeiro. Mas de onde você está dizendo que Deus vai chamar o profeta Elias de novo? Que história é essa de que o profeta Elias aparecerá novamente? Presta atenção aqui agora, porque nós chegamos no clímax, no momento mais importante do nosso estudo. Aqui no Apocalipse Elias não aparece, mas nós temos ali uma peça. Eu digo que é uma peça do quebra-cabeça, porque estudar profecias é um quebra-cabeça. E a peça do quebra-cabeça que Deus nos deixou aqui é esse termo. Ele disse que a grande batalha, a terceira guerra universal, ela aconteceria no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Munido dessa informação, abra sua Bíblia agora em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, e vamos ler dos versos 5 ao 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 ao 6. Olha o que vai nos dizer o texto. Eis que eu vos enviarei qual profeta? Antes que venha o grande e terrível dia do quê?
Só uma pausa antes de lermos o verso 6. Quem entendeu diz amém. Amém. Entendeu mesmo? Entendeu a ligação que o livro de Malaquias tem aqui com o Armagedon? Conseguiu entender? Você viu que aqui a expressão que Deus usa, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, ela aparece também ali em Malaquias, só que ali dizendo o grande dia do Senhor, que é exatamente a mesma coisa. Mas aqui no caso, Deus fez uma promessa, dizendo que antes do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Ele enviaria qual profeta? Elias. Opa, aqui a coisa começou a ficar interessante. Então agora nós precisamos descobrir se é que esse Elias já veio, ou ele ainda virá. Quem é esse Elias? Qual é a missão dele? Qual é o propósito dele? Olhe só uma parte da missão do profeta Elias no versículo 6. Olha que coisa fantástica. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando nós lemos isso daqui, nós vemos que um dos papéis do profeta Elias é fazer uma restauração em qual instituição? Na família. E segundo o que estudamos aqui ontem, as famílias precisam de uma restauração, sim ou não? Isso é obra e missão do profeta Elias também. O profeta Elias restaurará as famílias e preparará famílias para, em nome de Jesus, cumprirem a missão aqui no planeta Terra e prepararem o mundo para a segunda vinda do nosso Senhor. Elias. Vamos avançar um pouco mais a fim de descobrirmos então quem é esse Elias. Será que surgiu? Será que ainda vai surgir? Olha o que o Senhor Jesus fala do profeta Elias, do surgimento do profeta Elias. Mateus capítulo 17, quando Jesus desce do monte da transfiguração, versos 9 até o 11, ele vai dizer assim para os discípulos: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram a Jesus: porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Agora o verso 11, que é o mais importante. Então Jesus respondeu: de fato Elias fará o quê? Virá e restaurará quantas coisas? Todas as coisas, está vendo? O que Elias fez no Monte Carmelo lá no passado? Lembra aqui que nós vimos? Ele fez o que com o altar do Senhor? Restaurou. Aí Jesus está dizendo que de fato Elias virá e novamente restaurará, mas agora todas as coisas. Tudo que o diabo pisou, tudo que Satanás destruiu, tudo aquilo que ele roubou, a Bíblia diz que será restaurado pela obra do profeta Elias. Algumas pessoas leem esse texto e assertivamente dizem que essa profecia se cumpriu com João Batista. Não está errado, mas essa é uma profecia de dupla aplicação. A profecia da vinda de Elias é uma profecia de dupla aplicação. João Batista foi o segundo Elias, com certeza. O próprio Jesus disse isso, que ele veio no espírito e poder do profeta Elias. Mas o texto aqui não diz de fato Elias já veio. O texto ele sugere ainda uma vinda do Elias para que momento? Futuro. De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. A primeira vinda de Jesus ainda não foi o grande e terrível dia do Senhor. Isso diz respeito à segunda vinda. E querem ver como João Batista tinha características de Elias? Eu vou citar apenas uma delas, para você ver como o paralelo é perfeito. Lembra quantos inimigos o profeta Elias do Antigo Testamento enfrentou? Quantos grupos de inimigos? 3. O Elias dos últimos dias também enfrentará 3. E o Elias do Novo Testamento, que é João Batista, também enfrentou 3. Você se lembra o nome do rei que João Batista enfrentou ele? Lembra o nome? Herodes. Mas Herodes também tinha uma esposa feminista, não tinha? Tinha. Como que era o nome dela? Herodias. E Herodias, para conseguir a cabeça de João Batista, usou quem? A filha. E o livro de Apocalipse fala das filhas da meretriz, da prostituta. Eu não creio que isso é casual. Eu acredito que há ali uma pontualidade, uma lição de Deus bem específica. Portanto, nós temos o Elias do Antigo Testamento, o Elias do Novo Testamento, João Batista, e o Elias profético. E é o Elias profético que nos interessa aqui hoje. Nós vamos precisar ainda de mais
pegar aquela peça do quebra-cabeça? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual era a peça do quebra-cabeça que eu disse para a gente guardar? Que o Armagedon, ele aconteceria no grande o quê? Dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora Deus toma essa peça do quebra-cabeça e Ele vai nos mostrar alguns sinais astronômicos, e através desses sinais astronômicos nós vamos identificar o momento que o grande dia do Senhor estava para se cumprir. E onde está isso? No livro de Joel, capítulo 2, versos 28 e 31. E aqui o texto diz assim: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Nós temos aqui agora um movimento profético, assim como Elias era um profeta. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Mas, irmão Jefferson, quando isso vai acontecer? O versículo 31 diz: olha os sinais: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Agora vem o que eu acho, eu sempre digo que são os fantásticos de Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do quê? Do Senhor. Olha que fantástico, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Eu fico maravilhado com isso. Maravilhado. Porque o nosso Deus, Ele é extremamente metódico. Ele não deixa a gente se perder no estudo da profecia bíblica. E se Elias não apareceu lá no Apocalipse, mas você começa a buscar aquele elemento que está presente ali no Armagedon, nós o encontramos. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando o sol se escurecer, quando a lua se converter em sangue, saiba de uma coisa: que o grande e terrível dia do Senhor está para chegar, e que o profeta Elias aparecerá a qualquer momento. A pergunta é a seguinte: será que isso já aconteceu? Será que esses sinais astronômicos já ocorreram? O Senhor Jesus ainda vai acrescentar mais um, no capítulo 24 do livro de Mateus. Mateus 24, versos 21 e 22, e depois o 29 e 31. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de que grupo de pessoas? Dos escolhidos. Guarde bem esse adjetivo que foi dado para o povo de Deus: são os escolhidos. Tais dias serão abreviados. Verso 29 e 31. Agora Jesus vai usar os símbolos, ou os sinais, de Joel. Mas ele vai acrescentar um terceiro sinal. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, assim como Joel disse. Mas aí Jesus vai acrescentar um terceiro: as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aí depois de todos esses sinais, olha o que ele diz, verso 31: então, depois desses sinais, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sabe o que é isso? Eu virei para buscar a minha igreja. É isso que ele está dizendo. Vamos facilitar um pouco tudo isso, colocando em ordem numérica e cronológica. Inclusive, essa grande tribulação durou quanto tempo? Segundo está aqui, 1260 anos. Para quem não estudou, venha amanhã e eu tenho uma proposta importantíssima para você. Se você ainda não conhece isso, o que é grande tribulação, o que é dragão, besta, tudo esse negócio aí, como ter o meu nome escrito no livro da vida. Sabia que isso é importantíssimo? Porque lá em Apocalipse 13, o Senhor Jesus diz que somente aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida adorarão a besta e a sua imagem. Então, se você não tem conhecimento dessas coisas, amanhã eu tenho uma proposta muito importante para você, quando nós vamos estudar sobre a missão da igreja nos últimos dias. Então, no tempo, primeiro uma grande tribulação, depois nós temos a tribulação sendo abreviada, o sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem do firmamento. Segundo Joel, surge um movimento profético, que nós podemos dizer aqui também que é o profeta Elias, porque Elias é um profeta. E por fim, o nosso Senhor Jesus volta. Vamos colocar isso tudo num gráfico, irmãos, e eu vou mostrar para vocês que esses sinais que Jesus deu já se cumpriram.
esses sinais já se cumpriram. Primeiro ele falou da tribulação. Essa grande tribulação, segundo as profecias de Daniel, começaram no ano de 538 depois de Cristo e foram até o ano 1798. Eu não vou me deter aqui agora em explicar o porquê e tal, porque não é o nosso tema, não dá tempo. Então, se você quer saber, amanhã a proposta virá. Mas por hoje, a informação está aqui: 538, 1798, 1260 anos de grande tribulação para o povo de Deus. A perseguição ferrenha, especialmente na Europa, onde uma igreja dominava aquela região, a igreja romana, e não dava liberdade para o povo de Deus adorá-lo, segundo os ditames da sua própria consciência. Mas Jesus disse que essa tribulação chegaria ao fim, e ela chegaria ao fim mesmo antes do término dela na profecia, porque ele disse que a tribulação seria o quê? Abreviada. E aqui nós temos um ano, é um ano bastante significativo, que é o ano de 1776. É um marco na história do cristianismo esse ano, inclusive na história do mundo, porque nesse ano os Estados Unidos da América do Norte declararam a sua independência. E o que tem a ver os Estados Unidos da América com essa abreviação da tribulação? Tem tudo a ver. Porque no ano de 1600 e pouco, um grupo de cristãos puritanos que viviam na Inglaterra, não suportando mais a opressão, a perseguição que sofriam nesse país por parte da igreja oficial da Inglaterra, que é a igreja anglicana, eles decidiram se aventurar nas praias do Atlântico, os mares aqui que cercam o nosso país, por exemplo. Passaram o Canal da Mancha, fizeram uma viagem e atracaram justamente na América do Norte. São conhecidos como os pais peregrinos. O objetivo deles era buscar um território onde pudessem instituir um país sem um monarca e uma igreja sem um papa. Esse era o objetivo deles: liberdade. Tanto que até hoje, creio que o símbolo mais representativo dos Estados Unidos é a estátua do quê? Da liberdade. Alguns anos depois, quando a Constituição norte-americana foi escrita, já no princípio da Constituição, ela mostrava a importância da representatividade do povo. A Constituição começa assim: We the people, ou seja, nós, o povo. E na primeira emenda da Constituição, eles garantiram uma separação entre igreja e Estado. Então, quando os cristãos europeus que viviam na França, na Alemanha, em Portugal e na Suécia, na Suíça, na Escócia e em vários outros lugares da Europa, descobriram que havia um novo lugar no mundo, independente, onde as pessoas poderiam adorar segundo a sua consciência, eles começaram a sair da Europa e migrar para os Estados Unidos da América. Então, 1776, a tribulação já tinha praticamente encerrado. Agora vem os sinais astronômicos. Apenas 4 anos depois da declaração da independência dos Estados Unidos, o primeiro sinal astronômico se cumpriu. E qual era ele? O escurecimento do Sol. E sabe em qual país aconteceu esse sinal astronômico? Nos Estados Unidos da América. No ano de 1780, no dia 19 de maio, na Nova Inglaterra, o sol se escureceu e foi algo assim bastante marcante, tanto que ficou conhecido na história como o dia escuro. Eu não sei se tem conhecimento disso, sugiro depois que você busque informações sobre esse evento, que é importantíssimo. E na mesma noite, quando o sol se pôs e a lua apareceu, sabe como ela surgiu nos céus? Avermelhada. Irmãos, era impressionante o que acontecia nos Estados Unidos da América naquela ocasião. Pessoas começaram a pregar que Jesus estava voltando, que pessoas se arrependessem dos seus pecados. Dizem os relatos daquela época que os orgulhosos se tornavam humildes, que os fornicadores se tornavam fiéis, que os irados se tornavam pacíficos, e pessoas se convertiam como nunca houve na história daquela nação conversões dessa maneira.
porque os pregadores apontavam para os sinais, e os sinais estavam se cumprindo, e as evidências mostravam que Jesus estava voltando. Quando não muito tempo depois, no ano de 1833, se cumpriu o terceiro e último sinal nos céus. Também nos Estados Unidos, no ano de 1833, no dia 1º de novembro, as estrelas caíram dos céus, como se fossem meteoritos. Chuvas de estrelas cadentes começaram a cobrir os céus da América do Norte. E agora, o terceiro e último sinal estava ali, e a força para a pregação de que Jesus estava voltando era ainda mais poderosa, ainda mais marcante, quando então Deus levanta um homem chamado Guilherme Miller. E Guilherme Miller, um batista, ele recebe justamente nesse ano, 1833, as credenciais da Igreja Batista para pregar a mensagem que ele dedicou a vida dele para pregar. Sabe que mensagem é essa? Apocalipse capítulo 14, versículo 7, onde diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe o que Miller cria com essa mensagem? Que Jesus estava voltando, e que o juízo era o juízo final para o planeta Terra. E ele começou a pregar essa mensagem por todos os lados nos Estados Unidos. Foi um movimento impressionante. Sabe o que eu concluo com esses sinais aqui? É que Deus estava dos altos céus dando os sinais e dizendo assim: olhem para esse país, olhem para esse movimento, olhem para essa nação, porque chegou a hora do profeta Elias surgir. É o que vimos no livro de Malaquias e no livro de Joel. Sabe que nos Estados Unidos, ali em uma região especial, quando esses sinais se cumpriram, vários movimentos surgiram nessa nação. Você sabia que, por exemplo, o darwinismo, quando Darwin, no princípio do seu livro A Origem das Espécies, nas primeiras páginas do livro, ele dá ali uma nota interessante, dizendo que ele começou a escrever as primeiras páginas do livro, sabe em que ano? 1844. Para quem é adventista sabe a importância desse ano. O livro Manifesto Comunista, que foi escrito por Karl Marx e Engels, um livro também desafiador para a visão cristã, porque ele prega o ateísmo, ele prega a destruição das famílias. Marx, que inclusive disse que a religião é o ópio do povo, esse livro foi publicado no ano de 1848. Outro movimento que surgiu ali naquele mesmo local, de caráter também sobrenatural, foi o movimento das batidas misteriosas das Irmãs Fox. Alguns aqui já devem ter ouvido falar desse movimento. Aconteceu justamente naquela época e justamente na região onde surgiria o profeta Elias. Duas irmãs ouviram alguns golpes nas paredes de suas casas, e elas interpretaram esses golpes dizendo que eram os espíritos que queriam se comunicar com elas. E sabe a conclusão que chegaram? Ou melhor, sabe qual foi o resultado disso? Foi o desenvolvimento do espiritismo moderno. Uma religião que deixou de usar o termo feitiçaria, mas que hoje se travestiu de cristã, mas que nada mais é do que a falsa religião, do que a feitiçaria do Antigo Testamento. E por fim, um outro movimento surgiu também ali, e que tinha um profeta inclusive chamado Smith, e que disse ter recebido revelações de um anjo, que era Moroni, e que esse anjo entregou um livro para ele que deveria complementar a Bíblia. Eu me refiro aos mormons. Olha quantos movimentos surgiram ali naquela região, mais ou menos na mesma época. Sabe por que isso? Porque um dos maiores estudiosos das profecias bíblicas se chama, sabe quem? Satanás. Um dos maiores estudiosos das profecias. Quer ver a prova? Além dessa, eu vou dar para você. Os judeus, quando Jesus foi apresentado no templo, sabiam que era Jesus o Messias? Eles sabiam? Não, eles não sabiam. Eles sabiam, os judeus, que o Messias, quando nasceu e fugiu para o Egito, era o Messias de fato? Eles não sabiam disso. Mas eu pergunto, Satanás sabia ou não sabia? Qual era a prova de que ele sabia?
porque ele mandou matar, através de Herodes, um edito, para que matasse todas as crianças nascidas até os 2 anos de idade. Então Satanás estuda as profecias. Estudando as profecias, sabendo que Deus havia prometido que o profeta Elias surgiria nessa época, e nos Estados Unidos da América, o que ele faz? Eu vou bagunçar um negócio aqui que é para confundir a cabeça do povo. Mas irmãos, a profecia dizia que a missão do profeta Elias, que o objetivo do profeta Elias, que o propósito pelo qual ele surgiria, era o que mesmo? Restaurar quantas coisas? Todas as coisas. Quando eu olho para a história, quando eu olho para essa nação, e eu busco que movimento de caráter religioso poderia representar aqui esse homem de Deus, que foi levantado com o objetivo de preparar o povo para o segundo advento, de restaurar todas as coisas, a lei de Deus, a família, a saúde, a espiritualidade, o santo evangelho, as doutrinas bíblicas, a verdade do santuário celestial, um único movimento profético que surge em 1844, com esse propósito de restaurar a verdadeira adoração, é o movimento adventista do sétimo dia. É o único que eu vejo que se enquadra dentro da característica da profecia. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que o movimento adventista do sétimo dia é o Elias que Deus prometeu que enviaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu sei que talvez alguns que estejam nos visitando nesse momento estejam pensando, né? Para você é fácil falar isso, você é adventista, você pertence a essa igreja. Eu já contei para alguns aqui que, em primeiro lugar, apesar de ser missionário, eu sou voluntário e não me mantenho através das finanças da igreja, apesar de que teria autoridade para isso se me tornasse um pastor ou um obreiro da igreja. Mas eu vivo de doações. E como alguém que vive de doações, eu não estou aqui falando de uma igreja que me paga para pregar aquilo que talvez se acomode à pregação da igreja, não. Quem vos está falando aqui, eu vou abrir o meu coração para vocês aqui, assim como eu já abri para alguns. Talvez alguns não estiveram no dia que eu comentei isso. Quem está vos falando aqui é alguém que durante 10 anos da sua vida, dos meus 16 anos de idade até os meus 26 anos de idade, foi um perseguidor da igreja adventista do sétimo dia, dizendo que essa igreja era Babilônia, dizendo que as pessoas tinham que sair dessa igreja, pregando contra essa igreja, dizendo que essa igreja tinha caído e que não representava mais o nome de Deus. 10 anos pregando contra essa igreja, até que Deus me passou uma rasteira. Até que o Senhor me levou lá para o deserto, eu já contei para alguns, e eu vivi nesse local, e Deus humilhou meu coração, e Ele me fez chegar à conclusão, e esse foi um desses estudos, dos muitos que fiz. Ele me fez chegar à conclusão de que essa igreja, a despeito das dificuldades, a despeito de homens indignos, essa igreja Deus levantou para cumprir uma missão especial na época que nós estamos vivendo. Agora não pense que a igreja adventista é a única igreja de Deus. Não é assim que funciona. O profeta Elias, quando pensava que era o único homem de Deus que estava no Monte Carmelo, quando ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu estou sozinho nessa batalha, eu sou o único que te agrada, eu sou o único que te adora, Deus olhou para ele e disse: Elias, você tem uma missão especial, mas você não é o único, porque eu tenho quantos? 7.000 que ainda não dobraram os joelhos a Baal. Talvez você seja um desses que está aqui nessa noite, não é adventista. Talvez você seja da igreja batista, seja da assembleia, seja não sei lá de que igreja, mas seja de um desses 7.000 fiéis que querem obedecer a Deus, que estão vivendo o que aprenderam até aqui, mas que querem mais. Havia um desses na época de Elias. Agora é uma escolha que fazemos. Na época de Elias haviam aqueles 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal, mas Elias era o único que Deus podia usar para cumprir uma missão especial. É aí que entra a igreja adventista do sétimo dia. Eu preciso ser sincero com você, dizendo que embora essa igreja não seja a única que salva e não seja o único povo verdadeiro, eu digo para você que essa igreja, ela tem sim uma missão diferente de todas as outras igrejas. Que a missão da igreja adventista do sétimo dia é ser Elias. E sabe, irmãos, para você que é adventista,
Quando eu falo de que a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é ser profeta Elias, Deus olhou para você, miserável como você é, pecador como você é, indigno como você é, mas Ele olhou para você e Ele te chamou. Eu vou te usar para ser o profeta Elias na época que nós estamos vivendo. Ele disse que faria isso. Sabe que tem uma citação aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 140, que é muito bonita, e ela diz assim: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na última obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As palavras mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Esse Deus mexe muito comigo, irmãos. Os irmãos sabem que logo no início do movimento adventista, esse movimento com esse caráter restaurativo, restauracional, uma pessoa chamada Ellen White teve uma visão, e ela viu um caminho, e Deus olhou para ela e disse assim: olhe mais para cima, mais para cima. E ela viu um caminho estreito por onde andava o povo do advento. Em uma outra oportunidade ela teve uma visão complementar, onde ela viu o povo do advento. E tente se enxergar nessa caminhada, você que já está participando dela. Ela viu que o povo chegava com carruagens, cavalos, sandálias nos pés, sapatos, bolsas, mochilas, cheios de coisas. Mas quando eles entravam no caminho, e à medida que o caminho ia estreitando, a primeira coisa que tiveram que abandonar foram as bagagens. Então alguns avançavam ainda, um grande número de pessoas, mas chegou um momento onde já não dava mais para seguir o caminho com carruagens e tampouco com cavalos, e eles tiveram que deixar para trás as carruagens e os cavalos. Nesse momento, alguns que estavam ali caminhando começaram a desanimar, dizendo que o caminho era muito árduo, que estava muito difícil, que eles já não suportavam mais, que queriam voltar para trás. E alguns voltaram, mas outros seguiram firmes. Esses que seguiram firmes chegaram ainda num trecho do caminho mais estreito, onde eles tiveram que, inclusive, a fim de se assegurarem mais no solo, tirar os sapatos dos pés e começaram a caminhar descalços. E os pés começaram a doer, a criar calos e bolhas e sangue. E quando alguns estavam já a ponto de desanimar, eles viram na parede ali do precipício manchas de sangue. E sabe a conclusão que eles chegaram? Que alguns já tinham passado por aquele caminho e conseguiram completá-lo, mas alguns, já com seus pés doloridos, começaram a cair pelo precipício, despencar desfiladeiro abaixo. Alguns até mesmo se atiravam, porque já não aguentavam mais as dificuldades da jornada. Chegaram em um momento do caminho, irmãos, onde de maneira inacreditável estava tão estreito a trajetória, que eles tinham que andar ali aparelhados pela montanha. E então começaram a cair algumas cordas dos céus. Eles não viam que cordas eram essas, eles não sabiam na realidade onde essas cordas estavam amarradas. Eles olhavam para o céu e não havia lugar onde ela estivesse segura, mas eles puxavam e as cordas estavam firmes. Então eles deveriam se agarrar nas cordas para se equilibrarem. Chegou o trecho final da jornada. No final havia um longo abismo e eles deveriam saltar, mas para saltar sozinhos não havia ninguém que fosse capaz.
E então uma nova corda surgiu. Era uma corda grossa agora. E para atravessar deveria saltar e se agarrar nela, se abraçar na corda. E a irmã White viu que o marido dela foi o primeiro a saltar. Ele saiu correndo, se agarrou na corda, chegou até o outro lado. E quando lá chegou, estava uma cidade de ouro, uma cidade brilhante. E um tras outro começou a entrar naquela cidade. E quando eles entraram e viram o rio da vida, viram a árvore da vida, viram Adão, viram os anjos com as harpas e viram tudo aquilo, eles chegaram a uma conclusão: valeu a pena, valeu a pena. Todo o sacrifício que nós passamos foi pouco para recebermos essa recompensa. Meus irmãos, eu sei que aqui nessa noite tem pessoas que já estão nessa caminhada. Eu sei que aqui nessa noite tem pessoas que estão lutando nessa jornada. Alguns talvez já estejam agarrados nas cordas, porque eu creio que no momento que vivemos nós já chegamos num estágio onde, se não estivermos agarrados nessa corda que se chama Jesus Cristo, nós vamos cair. Mas eu sei que já tem alguns aqui que voltaram atrás, que já abandonaram esse caminho, que saíram dele, um dia estiveram nele, um dia estiveram palmilhando nessa jornada, um dia olharam para o início desse caminho e viram que Jesus era uma luz que brilhava nesse caminho, e viram que essa mesma luz ela seguia brilhando até o fim, mas mesmo assim decidiram voltar para trás. Eu sei que tem outros que estão pendurados no precipício, que estão a ponto de cair, que suas mãos já estão ali calejadas de segurar, já não aguentam mais, estão a ponto de descer em ladeira abaixo. Sei que tem outros que estão começando a pensar que o sacrifício está grande demais, e se não é o momento de voltar atrás. E sei que em nome de Jesus tem pessoas aqui que não conseguem olhar para trás, que só olham para frente, estão só aguardando o momento em que Deus ordenar que se lance sobre aquela corda grossa para finalmente chegar e herdar a vida eterna. Eu não sei em que grupo dessas pessoas você se encontra, mas essa precisa ser uma noite de mudança na sua vida. Você precisa nessa noite romper com o pecado, com essa maldição que está te separando de Deus. O Senhor está te chamando nesse momento para você entrar nesse caminho, para você se lançar sobre essas cordas, para você abandonar essa vida que está te tirando dos caminhos do Senhor. Ele está te convidando para você aceitar o Senhor Jesus, para você abraçar a cruz do Calvário, para você deixar que aquele sangue que verteu por você lá na cruz, ele lave a tua vida e te prepare para você completar essa jornada. Nós teremos uma mensagem musical, e nessa mensagem musical eu gostaria que viessem aqui à frente apenas aqueles que querem retomar essa caminhada, aqueles que se afastaram desse caminho e que durante toda essa semana estão aqui conosco, nos acompanhando, e que estão compreendendo que nós vivemos num momento especial da história, aqueles que sentiram no seu coração o toque do Espírito Santo, e que Deus está te chamando para que nessa guerra você lute ao lado dele. Eu gostaria que você viesse aqui para fazer uma oração especial, mas nessa noite é uma oração especial para pessoas que querem entregar sua vida para o Senhor Jesus, para pessoas que querem se preparar para o batismo, ou para pessoas que já estão fazendo estudo bíblico e que hoje entenderam que chegou o momento de você dar um passo além e não mais olhar para trás. Chega de olhar para trás, chega de olhar para as dificuldades, chega de olhar para os problemas, para os empecilhos. É hora de olhar para frente. E eu quero te convidar, se você está disposto a assumir esse compromisso com o Senhor, enquanto as meninas cantam, que você dê esse passo aqui à frente, e eu farei uma oração especial para você. Deus vem suas lágrimas, forças pra vencer, e ouve os seus pedidos e quer te ver crescer.
cumprir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe, esperar no Deus que vai além. Eu vejo em seus olhos dúvidas, medo, a rima das certezas que espera escreveu, mas sei que é difícil crer. Eu ouço melodias no fundo de um olhar e a noite dia pra Deus te observar, mas sei que é difícil crer. Mas não deixe a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe, e esperar no Deus que vai além das circunstâncias.